Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Agora abra comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2. Verso 1 diz assim: esta voz me diz, disse a Ezequiel, quem está dizendo é Deus: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temais, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habite entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás: as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Santíssimo Deus, nos dirigimos a Ti em oração e pedimos a Sua graça gloriosa, abundante, sendo despejada sobre nós. Deus, nós necessitamos de demonstração de poder e do Espírito Santo, para que haja eficácia a exposição da Tua palavra. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, usa de misericórdia conosco, pois não merecemos dádiva alguma da Sua parte. Somos pecadores, Senhor, falhos, trôpegos, coxos. Auxilia-nos e seremos auxiliados. Salva-nos e seremos salvos. Edifica-nos e seremos edificados, Senhor. Receba a glória para si. Faz Teu reino avançar. E mais uma vez eu te peço, através do sermão, conforma-nos à imagem do Seu Filho. Em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção. 2015 já passou muito rápido o ano de 2015. E se você tiver boa memória, você vai se lembrar do que foi pregado nesse púlpito durante o ano de 2015. Foi uma enormidade de mensagens, das mais distintas, de todas as espécies possíveis. Mas é notório dizer que a mensagem que mais foi pregada foi a mensagem que diz respeito à nossa condição. Foram mensagens apocalípticas, proféticas, a respeito do retorno de Jesus, da segunda vinda, da volta do Senhor. E essas mensagens tinham como propósito, como viés, nos preparar. Mensagens de alerta para a igreja, para o povo de Deus. Mensagens de conserto, de exortação, de advertência, de correção, chamando o povo de Deus para o arrependimento, para uma vida mais plena com o Senhor. E eram mensagens proféticas acerca do que estava por vir. A volta de Jesus, a ira de Deus, o Apocalipse,
a consumação dos séculos, e sabendo que o fim se aproxima, que Jesus retornaria e retornará, a mensagem é para que a igreja se preparasse, para que nós cuidássemos de nós, preocupássemos com nossas vidas, nossas famílias, nossas almas. Foi um ano voltado mais para a nossa necessidade, a nossa salvação, por conta do perigo iminente que sonda a terra. Entretanto, nós iniciamos agora o ano de 2016 e, juntamente com a preocupação com as nossas almas, agora é um tempo de nós nos preocuparmos com as almas alheias, com a necessidade do próximo, com a salvação daqueles que estão à nossa volta. Uma vez que você já tem se preparado, você foi avisado do tsunami que está por vir, da consumação dos séculos, da volta iminente de Jesus, que afirma que ele virá como ladrão na noite, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Como o relâmpago sai do oriente ao ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Então você foi avisado. Jesus disse: estai de sobreaviso, para que não aconteça que essas coisas vos peguem de surpresa ou de improviso. Você está preparado, está se preparando. Contudo, há uma infinidade de pessoas que nem sabem do perigo que as rondam, nem sabem do perigo que está por vir. Estão perdidas nos seus pecados, mortas nos seus pecados. O mundo se encontra completamente desgovernado, como um caminhão ladeira abaixo. As pessoas estão perdendo o bom senso, as pessoas estão perdendo a coerência, as pessoas estão perdendo o amor e a bondade, fazendo do mundo um lugar perigoso de se viver, fazendo do ser humano uma criatura incontrolável, capaz dos atos mais descarados de blasfêmia e de maldade, agindo com requintes de crueldade de norte a sul, leste a oeste desse mundo, em toda a extensão do globo. Não há mais solução. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela está perdida. Ela não consegue solucionar. As grandes potências mundiais estão perdidas. E o homem continua. Quanto mais luxo, tecnologia, sofisticação, parafernália tecnológica, mais vazio, mais doente, mais psicopata ele se torna. O suicídio, ele está atingindo números jamais vistos. A moralidade, os bons costumes, os padrões familiares judaicos cristãos, cada dia mais extintos, estão se desabando, ruindo. Perdeu-se os valores morais. Depois do advento do pós-modernismo, o homem perdeu completamente a sua identidade. O relativismo, o pluralismo, o humanismo secular tomou conta, tomou as rédeas, tomou a direção da sociedade. É ele quem controla a opinião, é ele quem forma a opinião do homem. Então não existe mais valores absolutos na nossa sociedade. E isso tem se globalizado. Não há valores absolutos. Não há mais noção de certo ou errado. Então as pessoas, por conta do relativismo, matam, estupram, roubam, mentem, falsificam, corrompem. Nem as crianças estão sendo poupadas. Até as crianças estão sendo vítimas desse sistema. E é um sistema que tem tirado Deus do seu trono. A lei de Deus tem sido esquecida para viver conforme seu próprio desejo. E diante de tudo isso, você vê a condição do mundo. É um mundo doente. É um mundo carente. É um mundo que está completamente perdido. Mas o que me assusta é que a perdição do mundo não se encontra só na área social, só na área cultural,
só na área familiar, na área civil, o qual está completamente comprometido. Eu vejo ainda uma situação muito pior. O mundo está comprometido na sua área espiritual. Nós estamos vivendo na geração mais perdida de todos os tempos. Quando eu digo perdida, perdida espiritualmente. A geração mais condenada dos últimos tempos. A geração mais maldosa, perversa, anti-Deus, anti-família, em que já vimos, é a nossa geração. E não há esperança alguma para essa geração. Você não precisa ir nos grandes centros urbanos, como Paris, Amsterdã, Nova York, Londres, para ver as atrocidades. Você não precisa ir nos países do Oriente, onde o que rege a miséria, o fanatismo e o diabo, como o Afeganistão, o Paquistão, a Índia, nem mesmo a Coreia. Você vai em cada esquina, em cada bairro, você vê estampado no rosto do homem moderno o que eu estou te dizendo. Você vê dentro da sua própria família, no seu contexto familiar, pessoas vazias, relativistas, insanas, doentes e completamente condenadas. Esse é o estado da humanidade. Agora, em 2016, é um tempo de nós nos preocuparmos com a necessidade dos de fora. E qual a única saída para essas pessoas? Qual a única esperança para esse mundo que há centenas de anos tenta buscar uma solução, encontrar uma solução para os seus problemas? Eu vou dizer a você, o único antídoto, a única resposta, a única solução é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. Não me venha com discursos socialistas, não me venha com politicagem, não me venha com nada disso. Nós tivemos aí pelo menos 4.000 anos de especulações a esse respeito e ninguém trouxe a solução para o homem. Só existiu uma pessoa que conseguiu a resposta, a solução. Só existiu um homem que conseguiu isso: Jesus de Nazaré. Porque o problema do homem não se encontra na forma de governo, monarquia, não encontra na forma republicana, monárquica, não encontra na democracia, na ciência. O problema do homem não se encontra na sua condição geográfica, social, nem cultural. Podem se fazer leis e pode mudar o que for. O problema do homem se encontra no seu coração corrupto, mau, perverso. A palavra hebraica para o pecado chama hamartia, significa errar o alvo ou perda da marca. O problema do homem é hamartia, ele errou o alvo, ele saiu do plano original, ele perdeu a marca, ele se desviou do curso ao qual Deus tinha imposto para ele. E a única solução é ele voltar para o alvo, voltar para o caminho. A única solução do homem é sanar o pecado, aquilo que o tirou da marca, que o tirou a marca, que o tirou do alvo. E a única pessoa que pode fazer isso é Jesus de Nazaré. O único antídoto para o mundo é o Evangelho, é a boa notícia. Olha, a boa notícia consiste em dizer o quê? Que todas as nações, povos, culturas e etnias perderam a marca, erraram o alvo, saíram do caminho. E há uma mensagem que coloca eles de volta no caminho. Essa mensagem é o Evangelho de Jesus. Por isso, a ordem de Jesus
da grande comissão. A ordem de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura da terra, para que essas pessoas tivessem a chance de serem salvas. E eu vou dizer qual é a única instituição que possui esse antídoto. Não são as universidades. Não está em Harvard, Yale, Princeton, Cambridge, Oxford. Não está na Casa Branca. Não está na ONU. Não está nas ciências. Não está com as religiões. A única instituição que possui o antídoto é a Igreja de Cristo. Sou eu e é você. Somos os únicos portadores da mensagem salvadora, do antídoto. Eu e você. E nós precisamos nos compadecer da situação mundial, global. Nós precisamos nos compadecer. Você não vai solucionar problema algum fazendo obras de caridade em todo o globo terrestre. Você não vai solucionar problema algum lutando contra a PLC 122 ou querendo implantar qualquer radicalismo humano. Você não vai solucionar pleiteando nada. Não adianta nenhum movimento nas ruas. Não adianta nenhuma lei ser aprovada. Isso não vai solucionar o problema do homem. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. É só a loucura da pregação do Evangelho. É só levar Cristo às pessoas. O evangelismo consiste em quê? Vocês se lembram dos irmãos André e Pedro? Um levou o outro até Jesus. O evangelismo consiste em levar pessoas até Jesus. Essa é a única solução. E nós devemos abrir mão da nossa autopreservação, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e ir até essas pessoas e levar o Evangelho. Você já está salvo. Eu tenho segurança que a maioria aqui está salva, segura. Você achou um porto seguro. Você achou uma base, uma rocha na qual alicerçar a tua vida. Você encontrou a justiça de Deus em Cristo. Foi remido pelo sangue de Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida. Mas existem milhões, multidões incontáveis que nem sequer ouviram o nome dele uma vez sequer. Nenhuma. Que nunca leram um livro da Bíblia, um capítulo, um versículo sequer da Bíblia. Que não tem a menor noção da condição perdida que eles se encontram. O nosso chamado é para cumprir a tarefa da grande comissão. Nós não precisamos de mais ideologias, filosofias, especulações doutrinárias teológicas que atrofiam e deixam a igreja na inércia. Aliás, nós não precisamos de mais teólogos, livros e conferências. Precisamos de missionários, evangelistas, homens que saiam às ruas, os becos, as favelas, aos vilarejos, às nações, aos continentes, para proclamar a única mensagem salvadora, o Evangelho de Cristo. E eu estou convocando você para fazer isso, em tempo e fora de tempo. O tsunami está vindo aí. Aquele tsunami levou 288 mil pessoas, oficialmente. Foi o número dito. O pastor Ricardo Gutierrez, que esteve aqui falando do Afeganistão, disse que aquele número é mentiroso. Ele esteve lá 3 dias após a tragédia. Foram 2 milhões de mortos que aquela onda levou. 2 milhões de mortos. O mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas. 1/3 da população mundial nunca ouviu falar de Cristo. 2 bilhões e 700 milhões de pessoas aproximadamente nunca viram uma Bíblia, nunca ouviram o nome de Jesus, nunca leram um texto da Escritura, não têm a menor noção da sua condição.
Porém, a onda que está vindo aí, ela tem proporções tão gigantes, tão intensas, que ela está vindo para devastar os mais de 7 bilhões de pessoas do mundo. É a onda da ira de Deus, é o julgamento, é a volta de Jesus, e nenhuma alma irá escapar. Quanto tempo você acha que nós temos? Você tem quanto tempo de crente? Vamos fazer aqui números. Você vai responder para você. Quanto tempo de crente você tem? X. Nesse tempo que você tem, quantas pessoas você levou para Jesus? Você vai responder, talvez nenhuma, talvez algumas. Então, nesse tempo todo que você teve, 2 anos, 4, 5, 10 ou 20, você demorou 5, 10, 15 para levar o número que você levou. Você viu quanto é difícil levar uma alma para Jesus. Quanto tempo você gastou orando, intercedendo, chamando, chorando. E quanto tempo você acha que nós ainda temos até que Ele volte, até que você morra, até que o século se consuma? Temos muito pouco tempo. Por que temos muito pouco tempo? Para a quantidade de pessoas perdidas. Você lembra quando a AIDS nasceu em 86? E começou a epidemia, principalmente na África. E agora se instalou em todo o mundo, uma praga, uma peste. Você lembra da gripe suína, você lembra da peste negra, tifo, malária, hepatite, dengue. Nós temos uma epidemia há séculos, em toda a raça humana, e ela se chama pecado. E ela vai exterminar, ela vai dizimar por completo da face da terra o ser humano. Agora, o engraçado é que essas epidemias, várias durante a história, não encontraram curas. Algumas encontraram. Hoje a paralisia infantil no nosso país é praticamente extinta. Hoje nós temos as pestes controladas, salvo o vírus HIV que ainda não encontraram. Agora a maior peste, a maior praga que já instalou na raça humana, o pecado, possui o antídoto. O antídoto é gratuito, o antídoto é inesgotável, o antídoto é encontrado a qualquer hora, em qualquer lugar. E o antídoto está nas suas mãos, nas suas mãos, nas suas mãos. Ele é o glorioso, santíssimo Evangelho de Cristo, nas suas mãos. Se tem alguém aqui que sabe pronunciar, dizer, balbuciar as frases que eu vou falar, essa pessoa está capacitada para pregar o Evangelho a toda criatura da terra, em todas as partes do mundo. Tenha ela a condição que tiver. Se tem alguém que é capaz de dizer, Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para salvar você dos seus pecados, essa pessoa tem um antídoto. Se você sabe pronunciar isso, você tem um antídoto. Você tem um antídoto. Você tem um antídoto. E nós precisamos levar o antídoto. Nós somos uma geração mimada, eu não canso de dizer isso. Nós temos luxo, conforto. O que eu fico pensando é na nossa autopreservação. Até os missionários hoje, as bases missionárias, são luxo, conforto. Você pode escolher como você pode servir. Não. Nós não podemos escolher. Paulo disse a Timóteo, instes, em tempo e fora de tempo, quer oportuno, quer não, testemunhe. Os sinais que uma igreja está sofrendo um avivamento, sabe quais são? Dos tantos que eu falei, um desejo de levar a mensagem de Cristo aos 4 cantos da terra, um desejo de testemunhar de Cristo, seja a quem for. É impossível, quando a igreja está passando por um avivamento, ela furtar o pecador da mensagem salvífica. É impossível se calar quando o Espírito Santo está sendo derramado em alta medida numa congregação.
As pessoas alvoroçam as ruas, as esquinas, os hospitais, os asilos, as casas de recuperações, para testemunhar da fé em Cristo, seu avivamento, paixão pelas almas. Agora o que nós estamos fazendo? Nós precisamos fazer como eu ilustro aqui, aquele salva-vidas. A guarda costeira passa a ele uma informação que a 2 horas daquela praia, daquela região, tem uma onda de 200 metros de altura. E ele deve avisar todos que ele puder, o máximo possível, que a vida deles corre em perigo. E aquele homem no desespero vai usar megafone, tocar o sino, subir no farol, na plataforma, gritar, arrastar pelos cabelos o máximo de pessoas. Pois quando você leu a primeira vez Mateus 24, Daniel capítulo 7, 8, 9, 10, Apocalipse, pela primeira vez, 1 aos Tessalonicenses, 1 Coríntios 15, quando você leu pela primeira vez, a guarda costeira celeste, o exército celeste, o Espírito de Deus avisou você, vem uma onda aí, e ela está próxima, vem uma onda aí, vai devastar a terra, vem uma onda aí, e vai condenar a alma dos homens. Você já devia, desde aquele dia, que foi te avisado, pegar botes, salva-vidas, subir em faróis, megafones, carro de som, e proclamar com todas as suas cordas vocais a mensagem de salvação ao pecador. Ao pecador. Ao pecador. Ao pecador. Para executar o que eu estou dizendo aqui, você não precisa de dinheiro. Você não precisa de pastor, você não precisa de nada. Você precisa de 2 coisas que foram te dadas: um livro e uma unção. Eis o livro, eis a unção habitando dentro de você, o Espírito Santo. Você não precisa de recursos alguns, pois os primeiros grandes missionários da igreja de Atos não possuíram. Eram donas de casa, eram camponeses, eram pescadores, iletrados, analfabetos. Eles simplesmente diziam: eu não posso deixar de anunciar o que nós vimos e ouvimos. Só isso, é o que Pedro falou. O que vimos e ouvimos. O que eles viram e ouviram? O Cristo encarnado, a mensagem salvadora, a cruz, a tumba vazia, a ressurreição. Isso é o Evangelho. E nós precisamos parar com a nossa autopreservação. Nós testemunhamos muito pouco. Você tem um antídoto. Pense agora naqueles que estão próximos de você. Pense na sua mãe agora. Pense no seu pai, nos seus irmãos de sangue. Pense nos seus filhos, pense na sua avó, avós, primos, tios, na árvore genealógica, na multidão de familiares seus que são blasfemos, ímpios. Você pode ir aos velórios deles ainda esse ano. Como vai ser? Não furte a eles a mensagem do Evangelho. Deixe o financiamento de carro para lá, a compra da casa para lá. Deixe toda a trivialidade desse mundo fútil, estúpido, e preocupe-se com as almas. É estúpido. Estava hoje na minha cama, à tarde, meditando na estupidez da minha vida. Todas as vezes que eu quero fazer algo fora do Evangelho, como descansar, viajar, comprar uma roupa, ir no restaurante, depois olhar a conta, eu falo: estúpido, estúpido, estúpido. Eu deveria estar me concentrando em almas. Você tem uma alegria momentânea,
vê aquela mesa pista fria, aquela carne no churrasco, vê aquela blusa bonita na loja, troca aquele carro, põe uma planta bonita no jardim, compra um quadro, passa 8 minutos e 30 segundos, você fala, é estúpido, é vil, é fútil, é idiota. Eu deveria estar investindo em almas. Deveria estar no mato chorando por pecadores. Enquanto eu estou comendo aqui, alguém está morrendo de fome na favela. Enquanto eu passeio, alguém deve ter suicidado, pulado de uma ponte, dado um tiro na cabeça, assassinado num presídio. E eu não estava lá para pregar. Eu não estava lá. Paulo falava isso. Eu faço de todas as maneiras, com todas as pessoas, para ver se eu salvo algumas. Faço de tudo para com todos, para tentar salvar ao menos alguns. Almas. 2016, 2015, pode dizer, foi o ano da esterilidade. Ninguém veio a Cristo. Foi o ano da preocupação pessoal. Eu, mim, comigo, minha dor, meu problema. Deixa eu dizer aqui, que dor que você tem? Que espécie de dor que você tem? Que conversa fiada é essa? Você tem o Evangelho. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Santo Livro. E você vem me dizer que você tem problema? Você passou da morte para a vida. Seu pecado foi cancelado. Você de inimigo de Deus passou a ser filho. Como você pode se preocupar tanto com você? Você tem problema? Que problema você tem? O sangue de Jesus está sobre a sua casa. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. A sua oração é respondida. Problema? Não. A Arábia Saudita está com problema. O Paquistão está com problema. O Afeganistão. A França está com problema. A Índia está com problema. A Rússia. Seu patrão está com problema. Sua tia, seu filho, seu pai. Você não tem problema nenhum. O seu problema foi resolvido lá na cruz. A sua escrita de dívida foi cravada lá e está pago, tetelestai, está consumado. Você não tem problema algum. Você tem capricho. É o que você tem. Capricho. Capricho. É ter uma vidinha melhor ou pior. É só isso. A questão não é a vida melhor ou pior. A questão é a eternidade no lago de fogo ou nos céus. E você, por conta do capricho, está deixando essas almas ir para o inferno. Mal resolvido. O que nós estamos fazendo? Uma das maiores características de uma igreja bíblica é que se essa igreja é missionária ou não. É uma igreja evangelística. Eu nunca conheci uma igreja com essa qualidade. Nunca conheci uma igreja com essa qualidade. Louvores, a disciplina, a doutrina. Mas há 12 anos atrás, nas igrejolinhas que eu congregava, fraquinhas, não existia um sábado que terminava o culto, as pessoas não iam às ruas evangelizar. Culto de sábado. Lá na Avenida Presidente Vargas, ia do supermercado de São Paulo até o cruzamento com a Brasil, ia na Brasil até a altura da Minas Gerais, onde está a Igreja Presbiteriana Filadélfia, evangelizando quem é que estivesse no caminho. Nós encontrávamos bêbados, prostitutas, drogados, católicos, testemunhas de Jeová. Eu tinha uma Bíblia, linguagem de hoje, com a foto escrita: o mais importante é o amor. Era distribuída para os novos convertidos. E um pai com um filhinho no pescoço, eu me lembro como se fosse hoje. Quem disse que eu sabia o que era soteriologia, escatologia?
teologia dogmática, exegese, hermenêutica. Eu nunca vi falar isso. Não existia internet, pregação, ninguém conhecia nada. Eu só conhecia João 3,16 e sabia que Jesus Cristo morreu para me salvar dos meus pecados na cruz do Calvário. E nós saímos a dizer isto às pessoas todos os sábados, nos ônibus, testificando. Não existia um jovem naquela época que andava sem um folheto no bolso, evangelístico. Hoje não, nós temos que ficar no WhatsApp. A reunião das irmãs, a conversa das irmãs calvarianas, receita de bolo, cabelo, chapinha. Os tititis mas são calvarianas. Não são imorais, são puras, sabe? Mas vamos trocar trivialidades puras, trivialidades morais, futilidades santas. Olha que coisa boa, que nome. Vamos ficar fazendo futilidades santas, não pecaminosas. Conheço uma mulher, para vocês mulheres, ela não tinha esse dente aqui. Chamava Aparecida, mulher de oração, evangelista nata. Sabe que tipo de mulher que ela era? Que saía evangelizando nas ruas, pegava mendigo e bêbado dentro de bar para o cabelo, botava dentro da casa dela, dava banho, cortava o cabelo, trocava a roupa e pregava o evangelho. Mulher que ia nos becos e expulsava demônio dos maiores facínoras, ia em presídios, e em becos. Uma mulher de 45 anos, hoje já deve ter mais de 60. Mulheres de oração. Eu conheci o pai e a mãe da Silvana Ribeiro. Ambos têm mais de 60 anos, aposentado. O homem criou 10 filhos dentro da igreja. Eles são mais de 60 anos, pai de 10 filhos, milhares de netos. Eu conheci. Eles não ficam um dia em casa. Por que eles não ficam em casa? Porque eles saem para a rua. O que vai fazer na rua com essa idade? Evangelizar. Evangelizar. Hospital, bêbado, drogado, prostituta, com mais de 60 anos. Um dia eu vou trazer aqui para contar testemunho para vocês. Não tem ideia a multidão de pessoas que esse casal trouxe para Jesus. É a única solução que o mundo tem. É o Evangelho. É levar a boa nova da salvação aos perdidos. Por que você se calou no seu trabalho? Por que você não testemunha da sua fé no seu trabalho, que custe até o seu emprego? Por que você não confronta a idolatria do seu patrão, o espiritismo, a bruxaria, e abre as escrituras e mostra para ele? Por que você parou de testemunhar na sala de aula? Por que você deixa o professor achincalhar a nossa fé, o nome de Deus, e não fala nada? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que você não usa seus recursos para avançar o Evangelho? Eu não consigo entender como é que alguém estuda na universidade 5 anos e não traz ninguém para a igreja. 5 anos convivendo com milhares de pecadores, nenhum. Eu gostaria de um avivamento, a faculdade inteira se dobrando, mas ao menos um. Como é que pode fazer o ensino fundamental, o ensino médio,
anos com os mesmos garotos, nas mesmas escolas, nas mesmas classes, dioturnamente, de segunda a sexta, e nenhum é impactado pelo seu testemunho de vida ou pela mensagem da sua boca. Meu querido, você não está os incomodando socialmente, deixando de fazer isso apenas, você está os condenando, você está furtando deles o antídoto das suas almas. Eles estão perdidos, eles nunca mais talvez vão te ver, e você seria talvez o único meio deles serem alcançados. O Evangelho. Se a minha vida cristã não resulta em salvação de almas, ela é inútil. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo vai estar estampado na porta do tribunal do julgamento de Cristo. E há de ser que todo aquele que invocar será salvo. A África olhará para aquilo, a América, as etnias, os povos olharão como era simples. Era só invocá-lo. Era só invocar todo aquele, em todo lugar, de todas as formas, entre todos os povos que o invocasse, simplesmente seria salvos. Mas por que esse texto vai estar lá? Porque como invocarão em quem não creram? Nós não invocamos, porque nós não cremos. E por que vocês não creram? Como crerão de quem não ouviram? Nós não invocamos porque nós não ouviramos. E por que vocês não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Foi porque ninguém pregou para nós. Então nós não ouvimos. Então nós não cremos, então nós não invocamos. Precisamos pregar. Precisamos pregar. Precisamos gastar tempo com pecadores. Eu falei ali para os pastores, para o pastor Danilo, para o pastor Ivan que está conosco de São Paulo. Enquanto a maioria aqui vai deitar para dormir, é a hora que começa meu ministério. Você vai deitar às 10 eu estou saindo de casa. A maioria das vezes eu durmo 2 horas da manhã. Fazendo o quê? Pregando o Evangelho, fazendo visitas, indo em tempo e fora de tempo, testificando, edificando, ensinando, orando, amando. E sabe qual que é a minha oração? A oração desse pastor aqui? Sabe qual que é? Eu vou dizer qual é. Deus, faz a minha vida ser intensa, porque eu acredito que ela não é. Eu quero ser um homem intenso. Quero ter uma vida intensa, gasta para o teu reino. Me leva as almas, presídios, hospitais, drogados, púlpitos, onde houver uma alma necessitada, me faz intenso. E daí meu corpo, e daí os ossos, nervos, carnes, isso aqui vai se corromper, vai se degradar. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Mas tem que resultar em pecadores, em salvação de pecadores. Meu irmão,
Você está debaixo da tarefa da grande comissão. Eu vou dizer a você mais uma vez esse texto. Se eu digo ao pecador que ele vai morrer, e você sabendo disso, não o adverte, ele morrerá pelo seu pecado. Mas o sangue dele demandarei da tua mão naquele dia. Naquele dia. Quantos francanos Deus vai requerer o sangue da nossa mão? Quantos paulistas? Quantos parentes? Precisamos pregar. É o ano então de nós sairmos do nosso conforto, da nossa autopreservação e irmos para as ruas. Como eu posso testemunhar, meu Deus do céu, há tantas maneiras. E-mail, passe dezenas de e-mails, dúzias de e-mails, centenas de e-mails, milhares de e-mails, milhões de e-mails. Entregue folhetos, dezenas, centenas, milhares de folhetos, grave CDs, compre Bíblias, vá às praças, use o telefone, mensagens, faz virais com o Evangelho. Interceda, coloque um mapa mundi no teu quarto, ore cada dia para uma nação diferente, faça alguma coisa, porque elas estão perdidas, e só você tem a salvação. Como crerão se não há quem pregue? O próprio texto que eu ia pregar de Ezequiel fala uma coisa essencial, e é a única coisa que eu vou falar para você pedir, a única. Capítulo 2 diz: Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Então o Espírito do Senhor entrou em mim e me colocou de pé. Presta atenção, aqui está registrando a chamada de Ezequiel. Ezequiel tem as visões da glória de Deus no capítulo 1. No capítulo 2 ele é chamado para ir até Judá e profetizar, pregar, ministrar. Mas antes do chamado se concluir, Deus enche a Ezequiel do seu espírito. Deus não nos pede nada, não nos obriga a nada, sem que Ele nos capacite primeiro. Ezequiel, eu sei que a sua tarefa é dura, é árdua, é muito difícil, você não tem recursos para fazê-la, você vai ser estilhaçado, devorado. Para isso, eu vou capacitar você, vou encher você do meu espírito. A mesma coisa, antes dos discípulos começarem a tarefa da grande comissão, cumprirem o ID, Jesus declarou 2 vezes: ficai na cidade de Jerusalém, primeiro, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, a última aparição do Cristo glorificado, verso 8, ele está subindo aos céus, ele diz para a multidão de quase 500 pessoas, ele diz assim: e recebereis poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você precisa do poder do Espírito Santo. É por essa razão que nós não temos interesse nenhum na perdição dos outros. É por essa razão que nós não temos paixão pelas almas. Você vê se nós vamos ter paixão para alguém? Somos filhos de Adão, odiosos, raivosos, egoístas, egocêntricos. Esse amor nós mal possuímos pelos nossos filhos e esposas.
ter esse amor por facínoras, assassinos, seres truculentos. Só Deus tem esse amor. É o amor agape, é o amor que só Deus tem. E a única forma de termos esse amor é o Deus de amor habitando em nós, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo que nos impulsiona a ter paixão pelas almas, se compadecer do estado de perdição de gregos e troianos. É o Espírito de Deus que traz paixão. Como que um homem de 25 anos pode subir no sótão da casa e soluçar por índios? E soluçar, gemer e sair com a cara inchada e olhos inchados pelos índios? David Brainerd. Se não pelo Espírito Santo. Como pode um homem, William Carey, sair da Inglaterra com a família para padecer na Índia fome, escárnio, penúria por um bando de hindus incrédulos? Como ele pode amar aquele povo sujo, imundo, idólatra, senão que o Deus de amor habita nele? Como Hudson Taylor pode passar aquelas penúrias, perder 2 filhos e a esposa? 2 filhos foram mortos na China, a própria esposa, e ele continuar, sofrer uma queda, fraturar a coluna, ficar sem andar e ainda assim não desistir da China, senão o Deus de amor no seu coração. O que pode Paulo levar a dizer: eu preferia ir para o inferno e ver os judeus salvos? É o Espírito de Deus. Segundo, a capacidade para ir. Talvez eu estou acabando de pregar e você está sentado aí, está mais desanimado ainda. Eu vou para minha casa. Eu não. Eu não vou escrever nada não. Não, eu não vou ligar para ninguém. Não vou visitar. Não vou não. Não tenho ânimo. Eu não tenho força. Eu não tenho coragem. Eu não tenho ousadia. Lembra de Pedro? Nem que os outros te neguem, eu não te negarei. Chegou a hora de Pedro testemunhar. Você é um deles. Eu não conheço esse homem. Pedro não tinha coragem de testemunhar. Eu vi você com ele. Eu não sei quem é esse homem. Pedro não tinha ânimo. Não tinha força. Perguntaram pela 3ª vez. Você é um deles. Você se parece com ele. Eu nunca vi esse homem. Pedro não conseguiu testemunhar. Covarde. Fraco. Medroso. Atos capítulo 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro sobe com ousadia e intrepidez e prega o seu primeiro sermão e testemunha a judeus e a gregos a ressurreição e salvação em Cristo. 3.000 almas são salvas. Por quê? Porque o Espírito Santo é que dá ousadia, intrepidez, coragem, energia, impulso, impacto em qualquer moribundo. O Espírito Santo. Você precisa dele. É ele que me faz saltar dos bancos. É ele que me tira toda a timidez, toda a vergonha e me faz testemunhar. Ele não tinha ânimo. Terceiro, é o Espírito Santo que nos dá persuasão. Irmãos, varões israelitas, esses homens não estão cheios de mosto como vós pensais, porque essa é a hora 9ª do dia, mas é a promessa que se cumpre, e nos últimos dias há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Persuasão, a Bíblia diz, e compungindo o coração da multidão, perguntaram: o que faremos? Foram persuadidos, convencidos, confrontados, a sua doutrina desabou, suas convicções vieram ao chão, e eles disseram: que faremos? Arrependei-vos,
para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós tempos de refrigério. 3.000 almas. 3.000 almas. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Essa é a diferença, Cunha, Sandro, Danilo, dessa geração com a nossa. Essa geração tem farinha, mas não tem azeite. A nossa geração era destituída de farinha, mas como tinha azeite, poder. A maioria que desconhece o que é a palavra poder, que é a palavra dunamis. Só conhece ali o grego, o hebraico, mas não conhece, não experimentou dunamis. Não experimentou. Porque o dia que um jovem experimentar dunamis nessa igreja, qualquer um vai saber. Mas por que você sabe que nenhum jovem experimentou dunamis? E quando experimentar, todo mundo vai saber. Porque teve um jovem que em Atos experimentou dunamis, e toda a terra soube que ele estava cheio de dunamis. Seu nome, Estevão. Maravilhas, sinais, prodígios, pregação. Um jovem cheio de poder virou sua geração de cabeça para baixo. Eu não me lembro dele ter feito faculdade, nem participado de uma escola rabínica, nem feito doutorado em teologia. Era um diácono dos 7 separados que teve uma experiência em Atos 2. Ninguém podia resistir à sabedoria e o poder com que Estevão falava. Poder para testificar. Mas presta atenção, eu não vou pregar porque eu vou pregar. Eu não vou pregar porque, meu Deus, até o evangelismo é relativizado, é engessado, litúrgico, religioso. Não, eu vou pregar porque Deus, vendo a multidão, se compadeceu dela. Deus, vendo o cego, foi movido de íntima compaixão. Deus, vendo a prostituta, é por amor a eles, é por vê-los doentes com os olhos vendados, é compaixão pelos meus irmãos, é pela necessidade salvífica deles, é porque eu sei que a onda vai os matar, vai devastá-lo e não vai ficar corpo de pé algum. É porque eu não quero vê-los ardendo no inferno. Arderão por toda a eternidade. Arderão. Você deve ler aquele livro Paixão pelas Almas. Quem tem, lê ele imediatamente. Começa a ler ele agora. Quem não tem, vai comprar esse livro, custa R$10. Paixão pelas Almas, do Oswald Smith. Nós não sabemos nada de alma. Nada. Olha os temas dos capítulos desse livro: parto da alma, convicção do pecado, poder do alto. Os temas do livro. Prega. Vai na praça de alimentação, no shopping, prega. Você um dia já não ficou naquela praça e ficou com a menina em pecados? Agora, para compensar, vai lá no meio e prega o evangelho. Prega o evangelho. Vai no terminal, prega. Entra dentro de um ônibus lotado, a maior distância que ele percorrer, prega. Pega o telefone, consome os créditos, prega. Pega o WhatsApp, não é por internet, manda pregações, textos, versículos, escreve um tratado evangelístico e passa para milhares de pessoas. Prega.
Vai na escola que você estudou, pede o histórico para o diretor de todos os alunos que você estudou. Pega o histórico, o telefone, o endereço, liga para cada um, visita cada um, dê um CD para cada um, pregue. Vai na faculdade, visite isso. Eu vou te falar uma coisa, eles estão lá esperando você. Eles estão lá sentados agora, na frente de um televisor, só esperando você pregar. Estão esperando você pregar. Prega. Não espere o velório deles, porque a Bíblia diz que todos comparecerão no tribunal. Nós estaremos lá. Os salvos serão julgados, mas não serão condenados. Você já imaginou? Você assistiu o julgamento da classe que você estudou inteira, a quinta A inteira condenada, a sexta B, a sétima, o primeiro colegial inteiro, a turma do direito inteira, aquela vizinhança inteira, aqueles tios inteiros. O que eu fiz? Não fiz nada. Eu não fiz nada. Não fiz nada. Nós não fizemos nada. Que geração horrorosa, nossa. Quando eu leio aqueles livros, Heróis da Fé, quando eu vejo John Wesley, Brainerd, Hudson Taylor, Adoniran Judson, David Livingstone, que vergonha. Charles Studi, que vergonha. Que lista? Quem disse que alguém aqui tem lista? Temos lista de compra, lista de desejos, temos lista de amigos no Facebook, mas não temos lista. Que lista de pecadores? O que você está falando para nós? Isso não existe. Eu estou mal cuidando da minha própria vida. Meu Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha. É uma vergonha. Eu não consigo me desvencilhar dessa vergonha, dessa geração. Eu não consigo. Ela é muito fútil, ela é muito idiota. Eu não consigo. É uma vergonha. Nós vamos assistir multidões. Você lembra, você estuda, vê vídeos da Segunda Guerra Mundial, as valas, o holocausto das valas. Hitler jogava multidões nas valas de judeu e fuzilavam. Nós vamos ver multidões de pecadores, Deus com seu braço varrendo como um rodo, multidões. Vamos ver mães, amigos, tios lá, e nós não fizemos nada. Você viu o filme A Lista de Schindler? No final aquele homem tira o anel, disse: esse anel, porque eu fiquei com ele valeria 2 almas, pelo menos uma ele valeria. Esse carro, porque fiquei com esse carro, valeria 10. Eu podia ter salvado 10. Eu não salvei. Eu poderia ter pregado, mas eu preferi gastar centenas de reais com pizzaria, com shopping. Eu poderia ter ido para o vale, mas fui dormir por causa da preguiça. Eu poderia ter feito tanta coisa. Eu poderia ter acertado o dia que aquele pastor veio aqui pedindo para tirar passaporte. Eu podia ter ido com ele. Eu podia ter ido e ter tido uma morte digna na trincheira pregando. Mas eu preferi o meu conforto. Ai, meu Deus do céu. O culto vai acabar daqui 20 minutos. Para sua tristeza, daqui 20 minutos nós vamos voltar para nossa rotina horrorosa, infrutífera, gorda, estéril. Daqui 20 minutos tudo isso vai acabar e nós vamos voltar para a nossa realidade. As almas, elas estão morrendo, as almas. Teve um dia que 2:30 da manhã, 3 da manhã, meu telefone tocou. Era o Jonathan. Ele me ligou e começou a chorar. Eu falei: o que foi, Jonathan? Pastor, são muitos. O quê? Eu fiz uma lista de pecadores. Pastor, são muitas, é gente demais. Eu não vou conseguir, pastor. 3 horas se revolvendo na cama. As almas são muitas. Eu fui notando familiares, amigos, parentes, vizinhos. São muitas. Eu não vou conseguir, são muitas. Onde está a sua lista?
Onde está a sua lista de pecadores? Onde estão as almas? Você não tem nenhum problema, esqueça, você não tem nada, é mentira do diabo, é psicológico, você não tem nada, você não tem problema algum, você mora num país livre, você tem conforto, luxo, riqueza, você tem Cristo, você não tem nada. Preocupe-se com quem não tem. Esqueça, vamos lá, esqueça, faça a sua lista. Chore em cima dela, faça ela desintegrar de lágrimas, se derreter, se desfazer de lágrimas. Chore sobre ela. Diga: me dê as almas. Oh, meu irmão, o Conde Zerdorf pediu as almas na Alemanha. Oh, John Knox diz: dá minhas almas da Escócia, senão eu morro. David Brain diz: sem almas eu não posso viver. Faça como Raquel: dá-me filhos, senão eu morro. Elas estão morrendo. Elas estão morrendo. Elas estão morrendo. Elas estão morrendo. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Será que pelo menos chorar por elas você pode? Pela sua mãe ímpia? Pai, amigo, se você pode, baixe sua cabeça e comece a fazer isso agora.